Olá, amigos do Repórter Diário. Nós começamos mais uma edição do RDTV nesta terça-feira. Hoje, para falar um pouquinho de saúde aqui na região do ABC, recebemos nada mais, nada menos do que o Dr. Arthur Chioro, coordenador do GT de Saúde do Consórcio Intermunicipal e secretário de Saúde de São Bernardo do Campo também. Primeiramente, doutor, obrigado pela presença em participar do RDTV aqui nos nossos estúdios. Eu que agradeço a oportunidade. Legal. Doutor, foi discutido no último sábado, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve em Mauá e deu essa sinalização, essa notícia de que é possível, é viável, se construir mais um hospital aqui na região. A gente queria saber do senhor, isso de fato é possível? Isso está sendo conversado? Como é que estão as tratativas em relação à construção de um novo hospital aqui na região? Olha, no planejamento que os 7 secretários municipais de saúde, junto com os prefeitos no âmbito do consórcio, têm feito, e no nosso planejamento de longo prazo, nós temos identificado uma imperiosa necessidade de investimento na ampliação da oferta hospitalar. É claro que ela vai ser feita, em parte, pelos investimentos que as prefeituras vêm fazendo. A Prefeitura de São Bernardo, com a ampliação e construção do HC, reestruturação hospitalar no pronto-socorro central, que vai ser transformado no hospital de urgência, no HMU, que vai ser transformado no Hospital da Mulher, no Anchieta, no Hospital Oncológico. Nós temos uma expansão extremamente importante em Ribeirão Pires, com a construção do novo Hospital Municipal, que vai duplicar a capacidade do município. Todo o esforço que a Prefeitura de Mauá vem fazendo para reestruturar e ampliar os serviços do Nardini, que vinham muito prejudicados há muitos anos. Um esforço grande da Prefeitura de São Caetano, também fazendo uma ampliação importante da oferta hospitalar. A própria Prefeitura de Diadema também reestruturando e modernizando o Hospital Diadema. E uma certa estagnação da oferta de serviços do Hospital Mário Covas de Diadema, do Estadual Diadema. Portanto, há identificação da necessidade de ampliação, em particular de leitos de retaguarda, porque a população do ABC é uma população que envelhece num ritmo muito acelerado, tá certo? E nós vamos precisar com muita urgência de uma retaguarda de leitos para pacientes crônicos, pacientes fora de possibilidades terapêuticas, pacientes idosos, e nós entendemos que esse é um papel fundamental do governo do estado de São Paulo. Esse hospital, né, nesse sentido, seria mais ou menos na região ali onde está Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, ou isso não foi discutido ainda, isso pode ser definido em outra área? Não, olha, na nossa discussão não há identificação de um local exclusivo. Desde que ele seja um hospital regional que atenda aos 7 municípios, seja integrado regionalmente, né, e seja um hospital de referência para os 7 municípios, só nos parece bastante óbvio que ele não seja localizado nem em Santo André, nem em Diadema, porque eles já contam com hospitais estaduais de referência, né? Mas, como eu disse, essa é uma demanda, é um pleito dos conselhos municipais, dos prefeitos, dos secretários municipais a médio e longo prazo, porque nós temos uma agenda de oferta, de ampliação de leitos hospitalares que surgirão das iniciativas dos municípios que têm contado com o apoio do Ministério da Saúde, e nesse ponto o nosso ministro Alexandre Padilha está muito sintonizado com as demandas da região. Legal, que bom. Doutor, recentemente foi aprovada uma verba, uma emenda de 24 milhões aqui na área de saúde para o ABC. Eu queria que você contasse para a gente um pouquinho como é que vai ser a utilização desse valor, que é um montante alto, né? Não, significativo. O Ministério da Saúde, ele tem sido parceiro na gestão do ex-presidente Lula, com recursos para a construção do Hospital de Clínicas. Seria impossível para uma prefeitura do Porto de São Bernardo, muito embora ela tenha sabidamente uma situação econômica bastante vantajosa, né, construir um investimento desse porte. Então o Ministério da Saúde já tinha entrado na gestão do presidente Lula com uma parte significativa dos recursos, 82 milhões de reais do valor total que está sendo complementado pela Prefeitura. Mas também restava o desafio de equipar esse hospital. E agora, na gestão da presidenta Dilma, né, novamente São Bernardo tem sido contemplado, são 24 milhões, 21 milhões o Ministério entrará diretamente com recursos próprios, os outros 3 milhões nós da Prefeitura de São Bernardo complementaremos como a nossa contraparte, e esse é o valor exatamente necessário para poder equipar, mobiliar o Hospital de Clínicas, para poder viabilizar a primeira parte de implantação do hospital, desse importante equipamento regional, que vai ter a primeira fase já dando início agora no início do mês de julho, mas que será progressivamente implementado
dada a complexidade, dados os vultos de recursos envolvidos numa operação dessa natureza. Acho que é importante a gente tocar nesse assunto, doutor, até porque se fala muito do Hospital de Clínicas de São Bernardo, mas vai ser um equipamento que vai atender a região inteira, né? É importante citar isso porque às vezes as pessoas falam, olha, São Bernardo está sendo privilegiada pela União por receber a verba, mas não é bem assim, é a região inteira que vai ser beneficiada, né? Bom, caberia até uma discussão de por que São Bernardo, que é a maior cidade da região, não recebeu um equipamento estadual até hoje, mas deixa para lá, né? Independente disso, à medida que São Bernardo inaugura o Hospital de Clínicas, nós poderemos deixar de mandar 1/3 dos nossos partos, que hoje vão para Diadema, vão para São Paulo, vão para Mauá, vão para várias outras cidades. Nós deixaremos de mandar uma parte significativa da demanda que a gente tem para o Hospital Mário Covas, para o Hospital Serraria. Então nós não só abriremos novas vagas em outros serviços regionais, porque teremos capacidade de absorver em São Bernardo a demanda de São Bernardo, como os nossos serviços, pela qualidade, pela alta complexidade, pela referência que hoje já tem, né, nós também teremos capacidade de apoiar a demanda regional no nosso estabelecimento. Além do que, Rafael, tem uma questão que é muito importante. O Hospital de Clínicas, ele não é um único equipamento novo entrando em funcionamento. Sim. Mas é importante destacar que ele vai viabilizar a transformação do HMU em Hospital da Mulher, a transformação do Hospital de Anchieta num hospital oncológico regional, porque hoje nós já somos um centro de alta complexidade em oncologia, mas temos muita dificuldade porque o Anchieta, lá hoje concorre a cirurgia de ortopedia, a cirurgia geral junto com a cirurgia oncológica. Então muitas vezes nós somos obrigados a desmarcar uma cirurgia oncológica porque tem um paciente grave no pronto-socorro que eu não consigo mandar para o Mário Covas. Então, à medida em que a gente reestrutura o plano de atenção hospitalar em toda a região é beneficiada. Então, o investimento do governo federal e, se possível, o investimento do governo estadual em São Bernardo não é um investimento em São Bernardo, é um investimento no ABC, é um investimento na região metropolitana de São Paulo, e acho que é plenamente justificável. Sem dúvida. Agora, doutor, recentemente você, o consórcio, o GT de saúde do consórcio participaram de um congresso de saúde. Queria que você falasse para a gente um pouquinho como é que foi esse congresso, quais foram os encaminhamentos, e a gente tem uma boa notícia, inclusive, né? O próximo congresso parece que vai ser feito aqui na região, você falava para a gente antes. Nós realizamos agora, sexta-feira retrasada, terminou dia 9, o 26º Congresso de Secretários Municipais de Saúde, foi realizado em Marília, com a presença de mais de 1.200 congressistas, foram mais de 300 secretarias municipais de saúde paulistas representadas, e com uma presença maciça do governo federal, do governo estadual, inclusive do secretário de Estado que esteve com a gente lá. E o que é importante, alguns compromissos foram selados, né? Primeiro, o investimento prioritário no âmbito do nosso Estado na atenção básica. Em segundo lugar, na regulação, que é fundamental essa articulação entre os gestores para melhorar o acesso dos nossos usuários aos serviços já existentes, e na construção de redes prioritárias, né? Agora, o que é mais interessante é destacar o ambiente político. É a primeira vez, desde que o SUS foi criado em 1988, que no estado de São Paulo nós temos um ambiente de diálogo, muito concretamente assim, produtivo, respeitoso entre as esferas municipais, os secretarias municipais, o governo do estado e o Ministério da Saúde. Eu acho que esse alinhamento é talvez mais importante do que as conclusões, porque todas as vezes que as esferas de governo começam a disputar as responsabilidades e não percebem que elas são solidárias, ou seja, que se a gente junto não dividir a responsabilidade, definir o papel, né, e de fato fazer avançar o Sistema Único de Saúde, não vai avançar. E acho que o grande saldo do Congresso. E uma das decisões foi trazer o Congresso em março do ano que vem, o 27º, para São Bernardo, e nós vamos realizá-lo em São Bernardo com o apoio dos 7 municípios no âmbito do consórcio intermunicipal. Eu acho que é uma honra para o ABC, nessa nova leva de prefeitos que são eleitos ou reeleitos, né, agora em 2012, sediar um congresso dessa magnitude, que deve contar no mínimo aí com os 2.000 congressistas e praticamente com os 645 municípios paulistas representados. Legal. Doutor Arthur, a gente entra agora num assunto que talvez não seja lá muito bom no que tange a saúde aqui no ABC. O índice SUS foi publicado agora em março, no início do mês. 5 cidades aqui da região estavam abaixo da média nacional. Primeiro a gente queria saber a sua visão em relação a esse dado, que é um dado ruim, de certa forma,
mas a gente também tem duas cidades que estavam muito bem colocadas, né, nesse sentido. Qual foi a sua impressão em relação a esses dados e o que está sendo feito via consórcio e via prefeitura também para se melhorar esse índice do SUS? Olha, eu encaro o IDSUS, o resultado, com muita naturalidade. Eu não sei se é porque eu sou professor da área de saúde pública, trabalho com planejamento, né? Mas eu acho que, em geral, no Brasil, a gente tem uma cultura muito ruim em relação à avaliação. Todo mundo fala que a avaliação é importante, mas ninguém gosta de ser avaliado. Eu considero, em primeiro lugar, a iniciativa do governo federal, do Ministério da Saúde, de produzir uma avaliação do Sistema Nacional de Saúde muito positiva. Ela faz com que todo mundo fique incomodado, que a sociedade tenha, ainda que indiretamente, indicadores da avaliação de como é que está o sistema de saúde. Em segundo lugar, né, eu acho que o IDSUS ele reflete o que é a saúde do ABC. Né? Como ele mede 2008 a 2010, e alguns indicadores, inclusive, são de 2008 e 2009, eu tenho absoluta convicção que ele mede, por exemplo, em São Bernardo, o caos que nós encontramos na cidade. Né? A situação... Rafael, você cobre há muito tempo aqui a região e várias vezes nós conversamos, e eu sempre digo o seguinte: eu encontrei o sistema de saúde em São Bernardo numa situação pré-SUS. Uma situação que, quando eu estive na cidade de Santos, quando eu fui secretário de São Vicente, quando eu estive no Ministério da Saúde, eu não podia imaginar que uma cidade como São Bernardo tivesse um atraso do ponto de vista da organização do sistema tão grande. Então, a nota que nós tivemos, que é um pouquinho abaixo da média, 5,17, ela reflete a situação que nós encontramos. Já não reflete mais a situação de hoje. Não reflete hoje. E se ao final do ano, na próxima avaliação do IDSUS, a gente não tiver no mínimo na média ou acima da média, significa que nós estamos errando e que precisamos trabalhar mais. Agora, o fato de Diadema e São Caetano terem médias acima da média nacional, né, e Diadema, por exemplo, ter uma nota de destaque, reflete o histórico investimento na organização do SUS que aquela cidade fez. Gente, qualquer um que é do ramo da saúde pública, qualquer um que acompanha a política pública, sabe que a cidade de Diadema é um exemplo há muitos anos para o Brasil, de uma cidade que tem problemas econômicos muito sérios, mas que leva a saúde como uma prioridade. Aliás, gastando inclusive muito mais do que poderia gastar, mas ela se reflete numa boa avaliação. São Caetano é uma cidade que tem a sua situação econômica, social resolvida, mas tem historicamente um investimento em saúde bastante consolidado, tá certo? Então, até para ver que o IDSUS não tem uma questão partidária, sim, sim. Né? Você tem partidos diferentes com uma avaliação positiva. E eu espero que todos os municípios, os 7 municípios da nossa região do Grande ABC, possam, na próxima avaliação, ter a evolução que nós esperamos ter. E digo mais, né? Se nós aplicássemos, e claro que eu já fiz isso, tá certo? Eu já apliquei os mesmos indicadores do IDSUS usando os dados de dezembro de 2011. E eu posso dizer para você com muita tranquilidade, do mesmo jeito que a gente reduziu a mortalidade infantil em 25% e temos hoje a comemorar a menor mortalidade infantil da história de São Bernardo, próximo dos indicadores dos países de primeiro mundo, nós vamos chegar a indicadores de primeiro mundo. O problema é o seguinte, é que a sociedade do ABC deve continuar cobrando das autoridades públicas, participando dos conselhos municipais de saúde, exigindo e exercitando a sua função, né, de cidadão e de controle social para que a gente tenha serviço de saúde de qualidade para todo mundo. Então, quem não deve, não teme o IDSUS, porque ele é um retrato, ele é uma fotografia, não um filme, tá certo? E ele vai também registrar no futuro os investimentos que estão sendo feitos agora na melhoria do serviço de saúde. E claro que aqueles governantes, aqueles dirigentes que não fizeram a lição de casa, tá certo? O IDSUS vai mostrar ali para frente, tá certo? Que as coisas não andam bem.